Boa noite, pessoal do canal M8. Tudo bem com vocês? Tem alguém online aí comigo essa noite? Estou retomando aqui as nossas lives de terças-feiras, que a gente já vinha fazendo aí desde o início desse ano. E, gente, coincidiu que nas últimas 3 terças-feiras eu tive evento exatamente nesse horário e eu não consegui entrar aqui para fazer as transmissões com vocês. Mas hoje, esse retorno será ainda mais especial, porque hoje eu tenho convidados aqui comigo. Eu só queria ver quem está online aí comigo para ver se está me vendo e me ouvindo bem. Eu estou vendo aqui pela imagem que tá falhando um pouquinho. A Roberta está online. Roberta, seja bem-vinda, que bom que você está aí. Me dá um ok, Roberta, por favor, se tu está me vendo e me ouvindo bem. Que eu tô me enxergando aqui meio com a imagem falhadinha. Para quem não me conhece, para quem está entrando aqui pela primeira vez nas lives de terças-feiras, eu sou a arquiteta Priscila Benck, sou especialista em projetos para ambiente de trabalho e super aceitei esse convite do pessoal do canal M8 para toda terça-feira estar aqui com vocês ao vivo, falando um pouquinho sobre como que os ambientes, como que a arquitetura, como que as questões físicas do espaço influenciam no nosso bem-estar e, consequentemente, na forma como a gente produz. Então, se a gente começar a ter um olhar um pouquinho mais estratégico sobre os ambientes, mesmo sobre a arquitetura, a gente consegue trabalhar isso de uma forma muito assertiva e melhorar aí, inclusive, a nossa produtividade. Então, hoje o assunto tem tudo a ver com isso. A gente vai entrar bem nesse impacto aí de como é que o ambiente impacta no nosso cérebro, inclusive com os meus convidados que vão estar aqui também fazendo muitos comentários bacanas. Deixa eu ver quem mais está online. A Fran está aqui conosco. Ai, Fran, que saudades tuas. Que bom. Tá falhando um pouco, Roberta? Ai, meu Deus. Fran, tá falhando para ti também? Só, por favor, me confirmem aí se realmente é problema na conexão. Espero que não. Para a gente poder seguir aqui nesse bate-papo aí nessa próxima meia hora. Então, gente, como eu estava falando, eu trabalho realmente com ambientes corporativos e tenho percebido através de projetos que a gente já fez, que a gente já entregou, que tem mudado a forma como as pessoas trabalham nesses novos ambientes, né? E desde que eu comecei a ter essa percepção e acompanhou isso, um olhar mais humano sobre o meu trabalho, né? Eu comecei a procurar pesquisas que pudessem demonstrar de fato esse impacto dos ambientes nas pessoas. E daí eu caí num assunto que hoje é uma grande paixão minha, pessoal, que é a relação da neurociência com a arquitetura. A Fran diz que está ouvindo bem por enquanto, espero que se mantenha desta forma. Então eu sei que a Roberta e a Fran que estão online aí conosco já ouviram falar alguma coisa sobre essa relação da neurociência com a arquitetura. Alguém mais aí que está online já ouviu falar sobre isso? Porque essa noite, então, a gente vai falar um pouquinho mais e eu já vou abrir aqui para os convidados que eu tenho hoje, super, super mega especiais. Nós estamos falando aqui de Porto Alegre. Olha só como é bom não estar sozinha. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu rapidamente, gostaria que o Mailton, que é um super parceiro, porque numa dessas aí, tá, até a Camila também, quando eu estava procurando por pesquisas sobre que me comprovassem, né, de fato, a influência do ambiente nas pessoas, eu caí, por um acaso, numa divulgação de um curso de neurociência, que era a Camila que estava divulgando, né? Isso. Com a Integre. Então, Camila, pode te apresentar, por favor? Olá, pessoal. Eu sou a Camila, sou psicóloga, faço mestrado em neurociências na URGS, em Porto Alegre. E junto com uma colega, a gente montou a Integra no Grupo Psi. Então, a gente está fazendo cursos e estamos fazendo uma parceria com a Priscila com essa temática. E chamamos o Mailton para compor o time. Mailton. Isso aí. Daí que veio o Super Mailton, que vai se apresentar também agora. Pessoal, eu sou o Mailton Vasconcelos, eu sou biólogo, sou doutorando em psicologia pela URGS, né? E já estou nessa empreitada de neurociência, já são 9 anos. Nossa. E recebi esse convite da Camila e da Priscila para a gente fazer esse desafio de conversar um pouquinho sobre neurociência e arquitetura, o impacto dos ambientes no nosso cérebro, né? No nosso comportamento, na nossa qualidade de vida. Então, acho que é esse o desafio e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? É sobre isso que a gente vai falar. Então, gente, quem tá online conosco, eu já tô vendo que tem mais gente.
Por favor, vamos fazer um bate-papo assim, bem interativo. Já ouviram falar sobre isso, sobre essa relação da neurociência com a arquitetura? Porque isso no Brasil é algo novo, né? Algo quase que inédito, assim. Realmente tem poucas pessoas hoje que estão falando sobre isso, mas a gente já sabe que no exterior já existem centros de estudos, né? Sim. A ENF é uma delas, é um desses centros grande, acho que é a referência hoje de neuroarquitetura. Acho que sim, toda vez que se procura no Google assim, o nome vai acabar caindo na página deles, então acho que é super importante. Então, e gente, já existe há 10 anos essa academia. Então, assim, quando eu fiquei sabendo disso, eu disse, meu Deus do céu, a gente vive num mundo globalizado, por que essa informação não chegou aqui antes? Não chegou ainda, né? Então vamos trazê-la, né? Eu acho que assim também, quando eu recebi o desafio, eu estou estudando cada vez mais, né, um pouquinho sobre neuroarquitetura. Tá vindo um desafio e a coisa é tão evidente e tinha que ter andado junto já há muito tempo. E eu sempre paro para conversar com as pessoas, mas olha, isso é quase que óbvio que a gente deveria estar dando atenção e que isso já deveria estar por aí afora, né? Já seria evidência que deveria ser levado em consideração na hora de projetar ambientes. Então, isso já era para ser uma realidade, né? A gente até costuma dizer, né, e a Fran e a Roberta que estão online aí, são da área de projetos, da área de arquitetura, e muita coisa no feeling mesmo, assim, na experiência a gente já ia sabendo um pouquinho o que dá certo, o que não dá. Mas para você fazer um projeto para uma empresa, gente, para o meio corporativo, tem que ser um projeto assertivo. Não pode ter erro, né? Não pode ter falha. Não dá para dizer, eu acho que isso vai ficar legal, né? Então, eu acho que quem está aí conosco também, eu queria ouvir quem mais está online, se são da área da arquitetura mesmo, ou se não, são empresários, porque tudo isso que a gente está falando aqui, que a gente vai falar hoje, qualquer um pode aplicar no seu dia a dia, né? Eu acho que sim. No fim das contas, o conhecimento inteiro é ao nosso respeito, né? A gente como seres humanos, e a grande ideia, acho que é começar a pensar como a gente funciona, aprender um pouquinho mais como a gente funciona. Para isso que a neurociência está aí, tentando entender como que a gente funciona, tentando entender o nosso sistema nervoso, como que o ambiente impacta nele e tentar melhorar isso cada vez mais, né? Então, tu vai sentir, eu vou sentir, a Camila vai sentir, todo mundo vai sentir esse impacto. Então, é uma coisa que a gente já consegue antever e tentar aplicar realmente, né? Então, é sobre isso, assim. Por que agora a neurociência, né? A neurociência, diferente de outras ciências que já tem tempos que se desenvolvem, a neurociência precisa muito de tecnologia e ela teve que esperar a tecnologia se desenvolver bastante, e a gente também impulsionou a tecnologia nesse sentido, né, de tentar conseguir entender o nosso sistema nervoso em funcionamento ao vivo. Isso ainda continua sendo difícil, mas a gente está cada dia avançando cada vez mais, as técnicas estão ficando cada vez mais baratas e a gente consegue já pegar as evidências que são produzidas, né, com essas análises. E quando eu falo em tecnologia, eu estou falando sobre eletroencefalograma, ressonância magnética funcional, que talvez algumas pessoas tenham ouvido só no âmbito de saúde, né, de ter que fazer um exame, alguma coisa do tipo, mas essas são as tecnologias que a gente utiliza para estudar um pouco o sistema nervoso em funcionamento, e isso faz pouco tempo que ficou disponível para pesquisa em larga escala, para o mundo inteiro, e para o Brasil, aí sim que faz pouquíssimo tempo. Então, acho que a nossa proposta é conseguir qualificar as pessoas para ouvir essas novas evidências, né, e conseguir fazer essa aplicação, entender por que elas são importantes, né? E quando eu falo em evidências, eu acho que é o principal mote da neurociência, né, como uma ciência, um corpo de conhecimento que é testado, ele é testável, então a gente... Mensurável. É mensurável, né? Então, assim, a gente tem as nossas limitações em medir o comportamento e o funcionamento humano, mas o que a gente apresenta tenta sempre ser o mais fidedigno possível, né? Então, são uma forma de conhecimento confiável. A gente só tenta colocar para fora da universidade aquilo que a gente sabe que pode ser realmente útil, pode ser realmente utilizável como uma evidência, né? Como algo que vai embasar
um outro conhecimento. É, exatamente isso. Então, gente, vamos aproveitar que tá a Camila e o Mailton aqui. Quem tem perguntas sobre esse assunto, pra gente, de fato, trazer isso para a prática, né, para nossa realidade. Eu já vi que o Davi tá aí conosco, o Davi que é de Guarulhos, que bom, Davi, ótimo. A Júlia também comentou, quanto mais pesquiso sobre o assunto, mais vejo a importância e a necessidade da aplicação da neurociência na arquitetura de interiores. É exatamente isso, né, Júlia? E que bom que tem mais gente hoje querendo saber sobre esse assunto e estudando ótimo. sobre esse assunto. Porque não adianta, gente, se a gente conseguir, e daí principalmente o meio corporativo, né, que é o que a gente estava falando antes, que tem que ser projeto assertivo, que não pode ter erro. Se a gente tem pesquisas que nos dão essas evidências, puxa, que riqueza que isso pode ter para um projeto, né, para a mudança da sede de uma empresa. Vamos tentar trazer algo para a prática mesmo, assim. Sei lá, vamos dizer que de repente dentro da sua empresa, até queria saber quem está online aí, que tem algum case para a gente poder falar aqui, mas daqui a pouco, sei lá, uma empresa que é uma empresa de finanças, onde as pessoas precisam estar extremamente concentradas, onde elas não podem ter distrações, assim. Queria até ouvir vocês, por exemplo, teria como a gente trazer alguma evidência aí da área da neurociência para, sei lá, relacionada aos sentidos das pessoas, que pode ser aplicada daí isso para um projeto de arquitetura ou de interiores? Eu acho que a ideia seria ter, acho que ambientes diversificados, na verdade, porque isolar as pessoas não é uma boa coisa. Então, a gente somos uma espécie extremamente social e a gente está sempre buscando aprovação social, né? Então, quando tu isola um indivíduo, ele altera o comportamento dele, o humor dele muda, até porque se a gente estuda mais um pouquinho como funcionam nossas emoções e humor, eles são relacionados ao nosso comportamento social. Então, se tu isola uma pessoa, talvez ela não vá ficar no humor melhor para estar no ambiente. Mas, se você consegue juntar ela com outra pessoa para trabalhar, e mesmo assim, prover uma acústica, por exemplo, que vá conseguir fazer com que ela consiga se concentrar, isso vai ser bem mais adequado, né? Então, acho que a gente parte até como exemplo daqueles ambientes corporativos antigos que faziam as baias, né, separadinhos para as pessoas, e aí viram que aquilo não era a ideia de produtividade, né, para os indivíduos, aquilo não fazia bem, e eles mudaram para aqueles ambientes super abertos, então também que já não ofereciam tanta estrutura como alguém pode precisar, né, de se retirar para fazer um trabalho um pouco mais, precisa mais de atenção e mais foco, mas que ela possa também retornar para uma interação social, para ter um colega à vista, alguma coisa do tipo, né? Então, acho que a ideia seria fazer uma combinação desses ambientes e pensar como que os estímulos que a gente mais valoriza, como é que pode ajudar a gente continuar trabalhando. É exatamente isso. A gente vê uma tendência aí do conceito até do smart working, né? Dessas novas formas de trabalhar, de tentar dentro de um mesmo ambiente trazer isso um pouco que o Mailton falou, né? De criar diferentes cenários até para que essa pessoa ela consiga escolher onde ela quer trabalhar e com as pessoas que ela precisa se relacionar, porque sim, são seres sociais, por favor, isso também tem que acontecer dentro do ambiente de trabalho, né? Sim. Não somos máquinas que apertam o botão e... Até a nossa atenção, ela varia ao longo do dia e dos momentos de picos de produtividade. Então, quem sabe, num momento a pessoa está um pouco mais, um processo mais atencional, precisa de um local que não tenha muito barulho, então ela pode se isolar lá, naquele espaço feito e realizado para esse trabalho, depois ele vai para outros, faz a reunião. Então, a nossa atenção, ela varia, então ela precisa de lugares que ela possa produzir mais ou menos por causa disso. Não dá para exigir que o indivíduo tenha o mesmo padrão todo, 6 horas, 8 horas de trabalho, né? Não dá, é complicado. E isso tem que ser levado em consideração que é o dia a dia do indivíduo, novamente falando da importância como um indivíduo social, ele tem um pertencimento, né, de um trabalho, e aquele trabalho dá significado para a vida dele e, consequentemente, tem significado na vida dele. Então, estar num ambiente que não agrada diariamente, 8 horas por dia, tu certamente vai ficar mais vulnerável a problemas, a doenças e o estresse, né? Tipo, então, cada vez mais efeitos deletérios podem ir se acumulando e
é prejuízo para o indivíduo, é prejuízo para a equipe, para a empresa, né? Então... E vocês até falaram um ponto, deixa eu só dar uma boa noite para a Karen aí, que também está conosco, que comentou, verdade, trabalhar isolado é muito ruim, é verdade, né, Karen? Estamos no mês de setembro, né? Que é o mês de setembro amarelo, e tem aí toda uma campanha em função do combate ao suicídio. Não sei se vocês sabem, realmente a gente tem taxas muito altas de suicídio no Brasil também. Não é muito divulgada, nem pode ser, né, na mídia, mas a gente sabe, e saiu uma reportagem que, inclusive, eu compartilhei algumas informações sobre isso, que no Brasil, 34 pessoas se suicidam por dia. Então, no dia de hoje, esta é a média de pessoas que se suicidam. E, gente, quando eu vi esses dados, assim, eu fiquei realmente muito chocada. Fora outros dados que falaste em estresse, assim, de índices muito altos de estresse. Saiu a pesquisa da Organização Mundial de Saúde no início desse ano também, demonstrando o Brasil como o país mais depressivo da América Latina. Brasil, o país com o maior índice de transtorno de ansiedade do mundo. Então, assim, né, o que os ambientes de trabalho, de repente, né, que nem o Mailton e a Camila acabaram de falar, daqui a pouco um ambiente pode estar intensificando, talvez, uma situação de estresse, né, Isso pode, então, influenciar na saúde mesmo da pessoa? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Tem uma analogia muito boa, uma analogia, na verdade, uma observação que a gente poderia ver, assim, quando a gente olha, a gente caminhando na praia, e a gente olha para trás e vê aquelas pegadas, né, então o pessoal gosta de fazer foto, mostrar aquilo ali, a gente vê que o caminho vai variando junto com as ondas, né? Às vezes a onda mais alta vem, daí tu vai mais longe, assim, então, assim, a gente reage ao ambiente. Então, parece óbvio mostrar isso, mas às vezes é necessário tu pontuar para poder chegar a uma observação, né? Então, a gente reage ao ambiente e aquele estímulo rápido ali, uma onda que vai e vem, acabou. E aí a gente observa que a gente deu essa reação, mas como é que é a reação para um ambiente que eu vejo todo dia? O mesmo ambiente sempre. Qual é o impacto da onda? Eu observei ali rápido, é um estímulo rápido e distinto, mas... E o ambiente que está ao meu redor, que está o tempo inteiro, que eu vejo todo dia? A gente tem que começar a observar isso, né? E daí tu até citaste que eu vejo todo dia, a questão da visão, mas a gente tem, né, obviamente, tu tá tendo a experiência do ambiente, né? Em todos os nossos sentidos. A gente tem coisas que pode estar influenciando cada um de nós, cada um de vocês que está assistindo essa live nesse momento, está sendo influenciado daqui a pouco por um ruído externo, por um cheiro, né? Sim. A gente tem alguns processos atencionais, né? A atenção, ela é a nossa capacidade de focar, mas também a nossa capacidade de eliminar estímulos que não são úteis para a tarefa que a gente está realizando no momento. Então, a gente tem processos atencionais que vêm à nossa consciência, como o barulho da rua lá fora, ou o barulho do ventilador do computador. Eles podem vir à minha atenção, mas eu certamente vou tentar atenuar esses estímulos e prestar atenção só na nossa conversa, só na posição da câmera, alguma coisa assim. E alguns outros estímulos não chegam à consciência nunca. O nosso cérebro está avaliando constantemente a taxa de oxigênio no ambiente em que a gente está. Se está muito baixo, a gente vai se sentir ansioso e vai querer sair. Então, esse tipo de análise a gente não tem consciência dele. A temperatura, a gente até pode chamar a consciência, como é que eu estou me sentindo nesse ambiente, mas a gente tem uma escala que a gente consegue perceber, consciente, e uma outra que não somos nós que controlamos, né? Então tem vários estímulos, a pressão do ambiente, que a gente não tem consciência dele, mas que a gente está o tempo inteiro analisando. O tempo inteiro é estímulo chegando para o nosso cérebro. E se está num ambiente que está te sobrecarregando de estímulos que não são adequados, isso vai interferir na tua performance, né, no teu comportamento. Então tem que ser levado em consideração. A iluminação também é uma coisa que a gente vai prestar atenção o tempo inteiro e a luz natural, né, também. A luz natural, sim, o que compõe a luz natural, diferente do que compõe a luz artificial. Isso o nosso corpo também processa, então é uma gama de coisas, né? Gente, façam perguntas, vamos aproveitar que o Ailton e a Camila estão aqui. Deixa eu dar boa noite para a Laura Kussler, que está online também. Laura, que bom! A Roberta, vocês conseguem citar um exemplo de projeto de arquitetura feito em conjunto com neurocientistas já implantado?
Acho que a gente tem algumas referências principalmente da ENFA, né? Sim. Das pesquisas da ENFA. Porque trazer, Roberta, a neurociência e trazer essas evidências, precisa fazer a pesquisa. Né? Sim. Para mensurar, para medir. O que a gente viu foram projetos, né, que já foram desenvolvidos, tanto para angariar evidências e também os projetos planejados, mas ainda não implantados. Né? A gente viu o Hotel da Memória, né, que a gente comentou no webinar, em que o cara foi lá e teve a grande sacada de se botar em perspectiva e olhar o material que ele queria usar como exemplo para projetar um hotel e ver o que as pessoas mais lembravam daquela ponte, né, que ele estava observando. E aí ele viu o que eram os estímulos que chamavam a atenção e por quê. Então ele obteve evidências como a profundidade, a repetição, o padrão, o fato de ser um ícone dentro da cidade, que são coisas que trazem significado. E ele usou tudo isso para projetar um hotel próximo a essa determinada ponte lá em Nova York. E ele propunha, então, que a pessoa tivesse uma experiência e conseguisse lembrar muito mais daquele hotel e da experiência que ele teve nesse hotel através desses estímulos, né, que ele conseguiu projetar, que ele colocou nesse projeto. O grande motivo que ele falava é que, às vezes, os hotéis são ambientes em que tu passa apenas uma única noite, né? Então, ele foi observar o que era o comportamento, né, que é crucial para a neurociência, o que era o comportamento que o indivíduo faz num hotel. Então, o que era realmente crucial a ser projetado para o hóspede. Então, o lobby, o elevador, os corredores e os quartos, né? Então, tudo isso foram experiências que ele obteve a partir de se colocar no lugar de um indivíduo, né? E tentar observar quais eram os estímulos que mais impactavam ele naquele ambiente. Então, esse foi um dos exemplos de projeto que a gente viu. Esse tá lá nos resumos, né? Sim. Da ENFA. Durante a conferência foram apresentados, Roberto, agora que eu tô lembrando de alguns, tá? Mas depois eu posso buscar mais informações para ti. Uma delas foi uma escola para cegos. Não sei se você chegaste a ver o resumo. Eu nem sei se tá no resumo, tá? Mas foi uma escola que foi feita para cegos, e daí a arquiteta fez todo um estudo, principalmente dos outros sentidos daí, né? De como é que ela poderia aplicar, às vezes, por exemplo, a audição. Então, dependendo do material que tu tem na parede, quanto que vai existir de reverberação, né, para voltar nesse ambiente, como é que vai ser essa facilidade de audição, então, uma pessoa que não enxerga, né? E para ela reconhecer também a que distância que estão os obstáculos. Então, foi bem interessante o estudo dessa escola, que foi feita para cegos. E também eu lembrei de um projeto, daí foi corporativo, que eles implantaram, que daí foi as arquitetas que apresentaram esse projeto, e elas aplicaram no escritório delas. Elas começaram a medir os níveis de privacidade das pessoas, que as pessoas precisam de privacidade. Então, elas criaram uma sala dentro do escritório delas que tinha os 4 lados com vidros. E nesses vidros tinham persianas. Então, as pessoas que trabalhavam ali, elas podiam escolher quais lados elas gostariam que tivesse fechado com persiana conforme a sua necessidade de privacidade mesmo, né? E daí elas mensuraram, assim, depois de tanto tempo, quais os lados ficaram mais fechados e outros mais abertos. E daí elas chegam muito à conclusão que, claro, as costas, né, principalmente, que eu acho que é o nosso, né, a pessoa enxergar atrás o que tu tá fazendo no computador, assim, as costas são... de privacidade, bem... Então, também foi interessante isso, porque hoje a gente está nessa onda de open space, escritório aberto, né? E acho que é uma questão que tem que ser levada um pouquinho em consideração, né? Se a pessoa não está desconfortável, sem ter essa privacidade. Porque cada um tem o seu tipo de personalidade, né? E o jeito que ele produz é por causa dessa personalidade, o jeito que ele gosta de produzir. Isso que a gente sabe, às vezes no mundo corporativo não é muito levado em consideração, é todo mundo do mesmo jeito, da mesma forma. Mas isso também influencia além dos espaços. Então, uma boa sacada dessa pessoa de fazer isso, de se botar lá dentro numa doma de vidro para ver. Pois tu acha um ponto interessante, Camila. Cada pessoa tem a sua personalidade e talvez o seu histórico de vida também, as suas experiências também, né? Eu tô falando isso porque eu dei uma aula para o pessoal da área da saúde, eram quase todos da área da enfermagem, enfim.
Eu falei um pouquinho da neuroarquitetura, então, para esses profissionais que trabalham em hospital. E daí eu lembro que teve uma pessoa que me disse assim, Priscila, eu não sou sensível mais a nada. Ela me disse assim. Que ela trabalhava mais de 30 anos, trabalhou muito na área da UTI, enfim. E dela disse assim, eu cheguei num ponto de sensibilidade que eu não posso mais ter muitas emoções. Sabe? Uhum. E daí, quando eu comecei a falar, por exemplo, da iluminação natural, né, gente, os benefícios que tem de se trabalhar com luz natural, que é diferente de se trabalhar no shopping, ela assim, pra mim acho que não vai fazer diferença, porque ela tá acostumada a viver em um ambiente há mais de 30 anos que não teve. Será que isso pode acontecer assim? Eu acho que ela deve ter desenvolvido, na verdade, eu acho que um mecanismo emocional de não reagir da mesma maneira, de maneira exacerbada com cada vez que chegasse um caso que ela tinha que lidar, né? Isso, mas na verdade eu acho que ela não altera a estimulação que ela vai ter, como por exemplo da luz, porque a gente sabe que profissionais que trabalham em plantão, eles têm uma maior propensão a desenvolver alguns transtornos psiquiátricos devido à exposição à luz durante o período que deveriam estar no escuro. Né? Então, essas pessoas mesmo que têm luz artificial. Mesmo a luz artificial. Então, assim, eu acho que ela ainda poderia ser uma pessoa que se expõe à luz e que reage de maneira diferente à luz. Só que o que ela chama de um estímulo que seria impactante, como ver uma pessoa num acidente ou ver um estado grave de saúde, ela já consegue se equilibrar mais em relação a isso, né? Não se sentir impactada. Mas eu duvidaria. Mas inconsciente está acontecendo alguma coisa. Ela está, assim, ainda sim, vai conseguir ser impactada. Creio que sim. Não adianta, a gente sente tudo, né? Sente tudo, às vezes, coisas que a gente nem percebe, a gente está sentindo. Gente, já passou meia hora, já passou os nossos 30 minutos. Como assim? Muito rapidinho. Alguém tem algum comentário, ainda quer fazer uma última colocaçãozinha? A gente queria chamar também a vocês e fazer um convite super especial, porque a gente está nessa parceria aqui já faz tempo, pensando o que a gente pode fazer para estimular mais esse assunto, para de fato compartilhar esses conhecimentos. Então a gente está fazendo um evento inédito no Brasil, tá? Para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais nessa relação da neuroarquitetura, da arquitetura com a neurociência, né? Quando a gente junta os dois, a gente chama de neuroarquitetura. Sim. Mas a ideia é fazer algo bem acessível, né? Porque quando tu junta duas disciplinas que, para mim, eu sou arquiteta, comecei a estudar alguma coisa sobre neurociência, fiquei, meu Deus, isso é um mundo à parte, né? Então, assim, de que forma que a gente consegue relacionar essas duas disciplinas, mas ainda assim com uma linguagem acessível, com uma facilidade de compreensão, com uma facilidade talvez de trazer tudo isso que a Camila e o Moito estão falando para a prática, né? Essa é a nossa ideia, realmente trazer esse conteúdo neuro, que às vezes o nome neuro traz medo, né? Mas que também chama muito atenção, então a gente está cuidando, assim, realmente conseguir trazer conteúdos que são palpáveis, que são aplicáveis, que vão realmente fazer sentido para a pessoa que está projetando ambientes, né? Então, a ideia é ter uma aproximação com neurociência, é aproximar o tema, mostrar a necessidade, mostrar o que a gente já encontrou como evidência e como aplicação, né? Então, acho que é esse o grande mote. A gente está se divertindo muito em construir esse material. Tem muita informação que a gente está tentando saber o que vai valer realmente entrar, então acho que fica o convite. Então. E a Roberta já está comentando, Mailton e Camila podiam vir fazer um workshop aqui em São Paulo também. Sim. Ai, a Joyce está aí conosco também, que bom, Joyce. Então, Roberta, eu acho que tu vem a Porto Alegre, o que tu acha? Tá vindo gente de fora para esse evento, que dia que é? 17 Camila de outubro, tá? É um sábado, é o Neurotraces, o nome do nosso curso, e vai ser um sábado inteiro para a gente ficar imerso na neurociência e arquitetura, e vai ser muito legal. A gente está dando suporte para as pessoas que estão vindo, já tem pessoas inscritas lá de Belo Horizonte, Santa Catarina, então a gente quer ajudar vocês a virem, venham fazer, vai valer muito a pena.
Venham, gente, porque é num lugar muito especial também aqui em Porto Alegre, né? Instituto Ling, já que a gente vai falar da influência do ambiente na gente, a gente tem que experimentar isso também, né? É um ambiente incrível, muito legal. Então, vamos fazer várias práticas juntos, vai ser um evento muito, muito bacana. 7 de outubro, então, como a Camila falou, é um sábado, então dá para vir, passar o domingo aqui também. Conhecer Porto Alegre, tem vários pontos turísticos, bem legal. Muito bom, a Roberta disse que vai pensar com carinho, vai ser um prazer te receber aqui. As pessoas que estão participando, que já estão inscritas, são pessoas muito especiais também, então eu acho que vai ser realmente um momento de reunir quem quer falar mais sobre esse assunto, né? É isso que a gente quer, quem quer se aprofundar mais nisso, e que seja uma primeira discussão, uma primeira conversa, porque mesmo no sábado, eu acho que até pouco tempo para se falar. Mas vamos por partes, vamos fazendo as coisas aos pouquinhos, né? Certo, gente? Queria agradecer vocês, Camila, Mailton. Foi um prazer, a gente agradece também. Compartilhando sempre isso, né? Eu acho que isso... Ai, gente, a gente vive num momento de compartilhamento. Eu tenho conhecido pessoas tão bacanas, tão especiais nesse sentido. A Camila e o Mailton são pessoas assim. Então, eu fico muito feliz de estarem aqui compartilhando esses conhecimentos. E queria agradecer vocês aí que estão online conosco. Tava com saudade de fazer essas lives. Mas terça que vem a gente retoma de novo às 18 horas. Certo? Então tá, tchau, pessoal. Façam contato, mandem dúvidas, perguntas. Isso! Gente, coloquei no título aqui dessa live, botei tanto o contato da Integra, tá? Do Mailton e da Camila, quanto o nosso da Qualidade Corporativa. E logo abaixo vocês vão ver ali, ó, curso inédito sobre neuroarquitetura em outubro. E daí tem um link, tá? Ali vocês podem clicar para saber mais informações. Certo? Muito obrigada, uma boa noite aí para todos vocês. Tchau.